Antes de nós estudarmos a concentração das soluções, as fórmulas, nós antes temos que aprender a relação entre as unidades de massa e volume. Então, por exemplo, a primeira relação que nós vamos ver é com relação à grandeza massa, tá? Então, nós temos aqui, a unidade de 1 kg. 1 kg equivale a 1000 gramas, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3 gramas, como nós vimos nas aulas iniciais. Você pode representar isso na forma fracionária, assim, 1 kg sobre 1000 gramas, ou 10 elevado a 3 gramas. Ok, e 1 grama? 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Olha o prefixo aí, né? Miligramas. Tá? E também temos esse, que é muito conhecido, que é o T, é a tonelada, né? Então, 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas, que equivale a 1 milhão de gramas, 10 elevado a 6 gramas. Então, é importante você saber aí alguns múltiplos e submúltiplos da unidade de gramas, da unidade de massa, tá? A unidade de massa com unidades de quilograma, grama e tonelada. Agora, na questão do volume, nós vamos trabalhar, por exemplo, a relação de 1 litro com ml. Então, eu sei que 1 litro corresponde a 1000 ml, né? Lembrando, aqui é o prefixo mili, né? Mililitros, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3 ml. Tá? Representando, você pode representar 1 litro sobre 1000 ml. Tá? Ok? Agora, se você quisesse fazer a relação inversa, observe que 1 litro corresponde a 1000 ml, que corresponde a 10 elevado a 3 ml. Mas se você quisesse converter do ml para litro, aí observe, 1 ml corresponde a 10 elevado a menos 3 litros. Houve uma inversão, tá? Inverteu a unidade, o expoente alterou o seu sinal. Então, muito cuidado com isso. Outra relação é que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, tá? Então, são unidades equivalentes. Litro, decímetro cúbico. Então, se uma questão informar que determinado recipiente contém 50 decímetros cúbicos, ora, é a mesma coisa de dizer 50 litros. Tá? Então, a unidade decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, L. Ok? Outra relação dessa é entre 1 ml e 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, se uma questão afirmar que existem ali 10 centímetros cúbicos, é a mesma coisa que 10 ml, porque são unidades, tá, equivalentes. E outra relação, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, tá? Certo? Então, essas são as principais relações aí que nós temos que saber. Tem outras, mas aqui são as principais, tá? Vamos agora ver a questão de unidades quando elevado a um expoente, tá? Nesse caso aqui, vocês estão observando, né? A unidade está elevada a um expoente. Vamos entender melhor isso. Então, toda vez que vocês virem uma unidade como essa, você tem aqui o prefixo, identifique o prefixo e a unidade, tá? Você pode imaginar que esse expoente está sendo elevado apenas à unidade de metros, né? Mas nesse caso é todo o conjunto, tá? Está sendo elevado ao mesmo expoente. Substituindo, eu sei que o cent ele corresponde a 10 a menos 2 e a unidade metro permanece. Ambos estão sendo elevados a 3. 10 a menos 2 elevado a 3 corresponde a 10 a menos 6. E metro elevado a 3, metros cúbicos. Tá? Então, você acabou de fazer a conversão de centímetro cúbico para metros cúbicos. Ok? Então, basta você identificar o prefixo, tá?
e você faz direto a conversão. Por exemplo, vamos voltar aqui, ó, 1 ml. O mili corresponde a qual prefixo? Qual o valor dele? Tá em potência de base 10. Eu sei que 1 mili corresponde a 10 a menos 3. Então agora você fez a conversão. 1 ml corresponde a 10 a menos 3, o quê? Litro. A unidade de litro permanece e o prefixo mili é substituído pela sua respectiva potência, 10 a menos 3. Então, com base nisso, vamos dar continuidade agora à concentração das soluções. A primeira que nós vamos ver é a densidade da solução, representada por D minúsculo ou pela letra grega ρ, que se parece um P, né? Então, densidade é igual a massa sobre volume, sendo que essa massa é a massa total da solução, que corresponde à massa do soluto mais a massa do solvente. Lembrando que uma solução pode ter mais de um soluto, tá? E que o volume corresponde ao volume do soluto mais o volume do solvente, tá? Também lembrando que pode ter mais de um soluto, tá? Então, nesse caso, ó, você vai ter a massa total dividido pelo volume total da solução. Nós não podemos confundir densidade da solução com a densidade da substância. Densidade de uma substância é a massa de uma substância com relação ao volume que essa substância ocupa, tá? Então, cada material, cada substância tem a sua respectiva densidade, tá? O ferro, o alumínio, a água, né? Todos eles têm uma densidade. Então, por exemplo, a água, sob a temperatura de aproximadamente 4 graus Celsius e pressão de 1 atm, ela possui densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Lembrando, centímetro cúbico não equivale a ml, então a densidade da água pode ser escrita em 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Note que a proporção entre massa e volume é de 1 para 1. Para 1 grama de água, eu tenho 1 ml de água. Ou seja, se eu tivesse 10 gramas de água, eu teria quantos ml? Eu teria 10. Se eu tivesse 20 gramas de água, eu teria quanto em volume? 20. Se eu tivesse 30 gramas, eu teria 30 ml. Tá? Então, a proporção de densidade da água é de 1 para 1. Então, a proporção de grama de massa para volume é a mesma proporção. Ok? Concentração comum ou massa por volume. A concentração comum, ela já vai relacionar o quê? A relação entre a massa do soluto, M1, tá? Toda vez que vocês virem esse 1 aqui, ó, se refere à massa do soluto, pelo volume da solução, que é o volume total. Essa concentração ela tem uma unidade oficial, tá? Que é determinada pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, que é gramas por litro. Então, essa concentração tem como unidade oficial gramas por litro. No entanto, essa massa do soluto M1 ela pode também aparecer como miligrama, quilograma, vai depender da questão. E o seu volume, além de aparecer na unidade de litro, pode aparecer também em mililitro ou decímetros cúbicos, entre outros, tá? Mas o que a gente tem que saber é que a unidade oficial é gramas por litro, tá? E o volume e onde nós vimos essa concentração no nosso cotidiano, tá? Identificamos em rótulos de alimentos, medicamentos, materiais de limpeza e higiene líquidos, tá? Vamos ver um exemplo disso. Então aqui nós temos, ó, um rótulo de um alimento, tá? Onde ele estabelece a relação em volume total da solução, tá? Esse volume de 200 ml, tá? Que corresponde ao volume de um copo. Ele apresenta, né, 200 ml desse alimento aqui, apresenta, ó, carboidratos 9,5 gramas, proteína 6,2 gramas,
gorduras totais, 2,2 gramas. Então, cada um desses aqui, ó, representam solutos que compõem a solução. E eles estão o quê? Eles estão no volume de 200 ml. Então, para um volume de 200 ml, você tem esses solutos aqui, ó, que vão formar a solução, tá? Então, você tem uma relação entre massa do soluto pelo volume total da solução, tá? Para o volume da solução. Então, isso é concentração comum ou concentração massa por volume. Então, com base nisso, vamos fazer uma questão, tá? Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Então, primeira coisa que você tem que saber, né? Você observou que ele coloca aqui essa massa do soluto e o volume da solução. Identificados, você vai para a fórmula, substituindo 4 dividido por 2, 2. Note que as unidades elas também estão sendo divididas, tá? Você dividiu o valor numérico e as unidades também participam, tá? Da operação matemática. Gramas dividido por litro, gramas por litro. Aí nós temos que ter o cuidado de ver em que unidade se encontram as respostas. Cada uma das respostas está em grama por litro, então você não vai precisar converter. Mas há questões que pedem que a unidade final esteja em miligrama ou quilograma e que o volume esteja ou em mililitros, tá? Ou em centímetro cúbico. Então, dependendo do que a questão pedir, você vai ter que saber fazer a conversão, tá? Então, com base naquelas relações que nós vimos, é possível fazer essa conversão. Então, a resposta, letra A.